Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Gabriel Caipira React. Cara, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Corinthians e Bahia. É o segundo turno começando agora, né, mano? Primeira rodada do segundo turno, 20ª rodada do Brasileirão. E tem algumas coisinhas para falar a respeito desse jogo, principalmente em relação ao Corinthians, é claro. E também quero dar uma pincelada, assim, bem por cima a respeito do caso do Cauê Furquim. Como eu já falei para vocês, quem me acompanha sabe disso. O intuito do canal não é focar nos problemas ou no extracampo do Corinthians. Nunca foi essa a ideia. Algumas pessoas já me cobraram isso, que eu devia falar mais, eu devia ir mais a fundo, tal. Mas quando eu criei esse canal aqui, a ideia é fazer entretenimento, é me divertir e divertir quem está assistindo, né? Mas é lógico que eu estou por dentro, que eu sei o que acontece nos bastidores do Corinthians e sei que a situação está delicadíssima. E essa questão do Cauê Furquim é só mais um detalhe, mais uma gotinha para transbordar o balde. É uma situação muito complicada, muito tensa, muito chata na verdade, mas vou passar um pouco por cima assim, mesmo porque eu não sou nenhum jurista, não sou advogado, não sei nada como é que funciona a lei do esporte, assim. Sei o básico, mas eu acho que não tenho competência para opinar nesse sentido. Agora, como torcedor, acho que é possível falar um pouquinho, tá? Mas vamos falar do jogo de amanhã, Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, cara. Os dois times estão com desfalques. Eu lembro que no jogo do Bahia contra o Fluminense, que aliás foi um jogaço, né, lá na Fonte Nova, depois do jogo, no vídeo do React, muitos inscritos, aliás, obrigado para todo mundo que é inscrito, os torcedores do Bahia, tem bastante torcedor do Bahia aqui no canal, e eu fico muito grato com isso. Muitos disseram que estavam receosos de que o Corinthians pudesse ganhar fácil o jogo contra o Bahia amanhã, na Neoquímica Arena. E naquele momento lá, o Corinthians ainda não tinha jogado contra o Juventude e vinha de uma classificação espetacular na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, assim, eu meio que concordava com essa opinião de vocês, né? Só que de lá para cá muita coisa aconteceu. Bom, no jogo do Bahia e Fluminense, o Everton Ribeiro levou o terceiro cartão amarelo, então desfalca o Bahia amanhã. E por conta disso eu achava que era uma grande vantagem para o Corinthians que o Bahia não contar com o Everton Ribeiro. Mas veio o jogo do Juventude na segunda-feira, Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians lá no Alfredo Jaconi. E o saldo foi extremamente negativo. No clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, o Corinthians já havia perdido Memphis Depay, uma lesão na coxa, e o Carrídio com o rompimento dos ligamentos do tornozelo. Ou seja, dois desfalques assim enormes para o time, né? O Corinthians não tem um elenco grande, na verdade, né? Ou longo, sei lá como é que fala. É um elenco curto. Os 11 titulares do Corinthians eu considero um time muito bom, muito bom. Porém, não tem peça de reposição à altura, cara. Não tem, não adianta querer tapar o sol com a peneira. E com a lesão do Memphis e do Carrídio, eu já fiquei preocupadíssimo, muito preocupado, porque, enfim, os reservas não dão conta, né, cara? Ou não jogam próximo do que esses dois jogadores do Corinthians jogam. Especialmente o Carrídio, que na minha opinião é uma peça-chave no elenco. Mais que o Memphis, os dois estão ali, ó. Os dois estão ali. E no jogo contra o Juventude, além da derrota, que foi uma derrota vexatória, na minha opinião, o Corinthians ainda me perde o Yuri Alberto. Sim, após o jogo, o Yuri fez uma operação de hérnia inguinal e vai ficar aí de 30 a 40 dias sem atuar. Ou seja, o Corinthians vai entrar em campo amanhã sem esses três jogadores, sem Memphis, sem Carrídio e sem Yuri Alberto. Dá até um certo desânimo falar essas coisas, cara, porque era um momento para embalar, depois da classificação contra o Palmeiras. No jogo seguinte a gente toma essa cacetada do Juventude, que não estava ganhando de ninguém. Perdemos para o Juventude e agora vamos ficar aí pelo menos 40, 50 dias, no mínimo aí sem Yuri, sem Memphis.
e o Carrillo só volta no ano que vem, cara. Dito isso, vamos lá para a provável escalação do Corinthians amanhã. Mano, eu tô com uma colinha aqui, provável, tá? Porque ainda não soltou a escalação oficial. Mas, de acordo com o jornalista Rodrigo Vessone, o Corinthians deve entrar com a seguinte formação amanhã contra o Bahia. Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique e André Ramalho na zaga, que são os dois melhores zagueiros nossos hoje. E aí tem mais um parênteses que eu quero fazer, porque o Kaká levou o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e também está fora desse jogo, ou seja, se precisar substituir a zaga, o Kaká, que é um dos que mais entram, está fora já. E aí a gente vai ficar com as opções no banco de Félix Torres e o Tchoca, né, mano? Olha a situação do Corinthians, cara. Nas laterais, o Matheus Bidu na esquerda e o Mateuzinho na direita, tranquilo. E aí que vem o problema, cara, ó. Ranielli no meio, junto com Bidon na esquerda e Martínez na direita, e o Garro ali fazendo o homem de ligação. No ataque, dá vontade de chorar, mano. Ai, meu Deus, o ataque deve ser formado por Kaique, da base, e Guinegão, também da base. Cara, o que eu vou dizer, mano? Kaique e Guinegão. Galera, já tem muito tempo que eu não vejo um jogador do Corinthians subir da base pro profissional que a gente possa falar assim, porra, mano, esse cara joga muita bola. Esse cara tem que segurar, tem que lapidar, joga muito, sabe? Aquele cara que você brilha os olhos quando você vê jogar. Faz muito tempo que eu não vejo o Corinthians lançar um cara desse. Não consigo me lembrar, mano. Se tiver corintiano vendo esse vídeo aí, deixa nos comentários aí alguém nesse naipe. Porque assim, na minha opinião, esse naipe é naipe de Hendrick, é naipe de Estevão, entendeu? Esse é o naipe. Esse naipe eu não lembro de jogador da base do Corinthians subir, a não ser o Breno Bidon, que está no time titular hoje, que a torcida do Corinthians também é bem dividida em relação a ele. Muitos acham que é fogo de palha, que não vai dar em nada. Eu sou da ala que acha ele um puta de um jogador e que ainda vai trazer muito dinheiro para o Corinthians numa possível negociação futura. Acho que joga muita bola, acho que é habilidoso, acho que é inteligente em campo. Eu sei que ele não tem um poder de marcação, assim, tipo o Ranielli, por exemplo, mas acho um jogador acima da média, assim. Então é o único que eu lembro, assim, que dá para dizer, bom, esse cara é bom, não é craque não, esse cara é muito bom de bola, é o único. De resto, cara, o Kaique e o Guinegão até agora não sei, não vi nada nesses dois jogadores, absolutamente nada. Então você perde um ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto para colocar Kaique e Guinegão, mano. Cara, é triste demais, cara, é surreal, cara, não dá, eu fico sem palavras para descrever esse ataque do Corinthians, mano. O meio-campo do Corinthians, apesar de não ter o Carrillo, eu acho que dá pra ver alguma coisa boa ali. O Ranieri tá jogando bola, muita bola. O Martínez, eu sou um cara que sempre defendeu o Martínez, eu gosto do futebol dele, eu acho que é o jogador mais, sabe, cascudo que o Corinthians tem. Ele não é lá, sabe, extremamente habilidoso, não, cara, mas, meu, o cara é chato, ele marca, ele corre, não tem bola perdida, tem uma raça ferrada e não é tão ruim assim com a bola nos pés, mano, não é, desculpa, é a minha opinião também, né, cara, eu acho um jogador que o Corinthians tem que tratar com carinho. E o problema é que só tá o Garro ali, cara. É duro, mano. O time reserva do Corinthians não dá, cara. Sempre que algum jogador considerado titular não joga, é uma tristeza, mano. Então esse deve ser o time do Corinthians com a possibilidade do Thales Magno no lugar do Kaique, tá? O Thales Magno também que, cara, enganou direitinho a torcida, hein, mano? O Thales Magno enganou direitinho a torcida, cara, porque ele chegou dos Estados Unidos fazendo jogos excelentes. E, cara, sei lá, depois que acabou o ano de 2024, cadê o Thales Magno? Aquele lá, eu sei que ele tá lá treinando. Mas aquele Thales Magno que chegou dos Estados Unidos, cadê, cara? Pelo amor de Deus, cara, ele não consegue dar um drible certo, ele não consegue dar uma arrancada certa, ele não consegue dar um passe certo, uma finalização certa. Cara, olha, eu não sei o que é pior, mano, Kaique ou Thales Magno. Vamos agora para a provável escalação do Bahia.
Ronaldo no gol. Aliás, é uma crítica que os inscritos que torcem para o Bahia fazem muito nos vídeos de react do Bahia. Eles estão, né? Vocês estão cansados já de reclamar dos goleiros do Bahia. É como eu sempre falo, eu não acho eles ruins, péssimos. Eles são bons goleiros, mas realmente eu tenho que concordar que não é um craque. O que é um goleiro craque? Um goleiro craque é aquele goleiro que vai salvar o seu time em determinados jogos. Aquela defesa que você fala, não é possível que ele conseguiu pegar. Aquela defesa monumental, assim, que, sabe, porra, nem. Tipo Neuer, por exemplo. Não tem. O Bahia realmente não tem esse goleiro. Gilberto na direita, David Duarte e Ramos Mingo na zaga e o Juba na esquerda. Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo no meio. No lugar do Michel Araújo, pode ser o Cauli também. Ademir e Kaique no ataque, ali nas pontas, né? O Ademir acho que jogaria pela direita e o Kaique pela esquerda. Há a possibilidade do Iago Borducci também no lugar do Kaique. E, centralizado, o William José. O Bahia, cara, como eu falei, ele tá com a ausência do Everton Ribeiro e também a ausência do Pulga, né, que tá machucado, que é um diferencial do time do Bahia, joga muita bola e feliz por ele não estar jogando, triste por ele estar machucado. Não gosto de jogador machucado, cara, é complicado. Mas então são desfalques importantes sim para o time do Bahia. Quem me acompanha sabe que eu acompanho o Bahia desde a pré-Libertadores. Fiz muitos jogos do Bahia esse ano já, seja na Libertadores, na Sul-Americana e principalmente no Brasileirão. Obviamente eu não tenho o conhecimento que vocês, torcedores do Bahia, têm, né? O meu conhecimento em relação ao Bahia é superficial, comparado a vocês. Mas esse time, provável time do Bahia, vai sentir muita falta sim do Everton Ribeiro e do Pulga, que já vem sentindo há um bom tempo. E também tem a questão dos goleiros que, como eu falei, não tem aquela característica de salvar o time. Então, para o Corinthians, obviamente, é excelente. Mas, como eu falei, eu acho que as forças estão igualadas, porque não adianta o Bahia ter um goleiro mais ou menos, ou apenas bom, se o Corinthians vai entrar com uma piada de ataque. Eu acho que fica elas por elas, né, mano? E o Bahia também tem uma outra condição, que nos jogos que eu acompanhei, eu acho que é uma coisa que precisa melhorar muito, que é a questão das finalizações, né? O Bahia é um time que toca muito bem a bola, gira muito bem a bola, gosta de ter a bola, a posse de bola. É um futebol vistoso, né? Bonito de se ver, porém, falta eficiência, né? Ronda muito a área adversária, mas não sei o que acontece que não finaliza. Como é contra o Corinthians, ótimo. Mas é um defeito grave que o Bahia, na minha opinião, tem. Então assim, galera, eu acho que por conta de todos esses fatores que eu coloquei, vai ser um jogo muito equilibrado. O Corinthians tem a vantagem de jogar em casa, né, cara? Com a força da torcida, deve estar lotada a arena amanhã também, como sempre está. Pro Corinthians não existe nada que não seja a busca pela vitória, cara. Tem que ganhar. O Corinthians está perigosamente perto da zona de rebaixamento, cara. Sim, o campeonato do Corinthians, o campeonato brasileiro do Corinthians é péssimo. Não é mais ou menos, ele é péssimo, cara. É horroroso. Tão horroroso quanto do ano passado, mano. Sabe? É uma situação delicada e é melhor abrir o olho agora, cara. Tem que ganhar do Bahia amanhã. Não sei como, mas vai ter que ganhar do Bahia amanhã. E o Bahia tem que voltar. O Bahia, se almeja alguma coisa além da vaga da Libertadores, tem que ganhar também. Porque vem aí vinha bem embalado no Brasileirão, mas teve alguns resultados aí que não, né? Empate com o Sport, empate com o Fluminense, são pontos que não deveria perder de jeito nenhum. O Sport foi na Ilha do Retiro? Foi. Mas era o Sport, que até então não tinha ganhado de ninguém ainda. E lanterna da competição, né? Tinha que ter ganhado lá, não podia ter deixado escapar 2 pontos lá. E contra o Fluminense, em casa, também tinha obrigação de ganhar e deixou passar 2 pontos. Então assim, os 2 times precisam ganhar e eu espero de verdade que o Dorival faça uma mágica e os jogadores estejam assim no melhor dia de suas vidas para poder ganhar do Bahia amanhã. Cara, é só isso que eu espero. Rapaziada, eu vou dar só uma pincelada aqui a respeito do caso do Cauê Furquim.
tentar dar a minha opinião sendo o mais neutro possível e principalmente leigo no assunto jurídico aí, tá? O que acontece? O Cauê Furquim foi contratado pelo Bahia, que simplesmente depositou a multa no valor de 14 milhões de reais pelo jogador, né? O Cauê Furquim firmou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em abril desse ano, né? O menino tem 16 anos, tá? Agora sim, como torcedor, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, desse moleque, e nunca vi esse moleque em nenhuma partida, seja na base, muito menos no profissional, porque ele nunca chegou a entrar em campo como profissional. Ele tem ficado no banco, acho que ele ficou no banco contra o Ceará e mais um jogo aí que eu não sei. Então assim, cara, vamos lá. Estão dizendo aí que é uma joia do Corinthians, né? Que nossa, era o melhor jogador da base do Corinthians, que teria um futuro espetacular pela frente e tal, que pode vir a ser um jogador assim, extra classe. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Acho que a base do Corinthians é muito mal gerida, muito mal administrada. A molecada que tá lá, sabe, tudo pé de rato, na minha humilde opinião, como torcedor. Não vejo nada de interessante naqueles jogadores lá. Agora, vamos considerar que esse moleque realmente seja algo assim extraordinário, extra classe, tá? O problema que está acontecendo o Bahia depositou a multa rescisória, que é de 14 milhões de reais, para clubes dentro do território nacional, clubes brasileiros. Se o Mirassol tivesse pagado essa multa, estava certo também. Se o Palmeiras tivesse pagado essa multa, estava certo. Enfim, qualquer clube brasileiro, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Mirassol, qualquer um da Série D, Série C, Série B, não importa. Se pagasse essa multa de 14 milhões de reais, estava ok, tudo certo, já era. O problema aí, de acordo com o Corinthians, quem contratou o Cauê? O Bahia ou o Grupo City? Esse é o grande problema. Por quê? Porque a multa rescisória para o exterior é de 350 milhões de reais. É uma diferença muito grande, né? De 350 milhões de reais para 14 milhões de reais. Onde o Cauê Furquim vai jogar efetivamente? No Bahia ou em algum outro clube da Europa administrado pelo Grupo City? Então, assim, eu entendo a indignação do Corinthians, porque o Corinthians considera isso um aliciamento, né, de jogadores da base. Tanto que no começo do ano, o Palmeiras acusou o Corinthians de estar aliciando também um jogador deles, né, da base deles. Deu um maior problemão lá atrás. Enfim, o negócio passou, o jogador não veio para o Corinthians e morreu o assunto. Nesse caso aqui, fica realmente a dúvida se o Grupo City realmente pretende fazer isso. Usar o Bahia como ponte para essa negociação. Ou seja, burlar o pagamento de 350 milhões de reais para pagar apenas 14 milhões de reais, dizendo que não, foi o Bahia que contratou e não a gente. Tipo assim, tá? O Corinthians diz que vai recorrer à FIFA. Deixa eu até ler aqui, ó. De acordo com o site Meu Timão, o Corinthians planeja ir à justiça para conseguir o pagamento de 50 milhões de euros, que na cotação atual são 315 milhões de reais, referente à multa rescisória para o mercado internacional. O Corinthians fala o seguinte, que a investida por Cauê Furquim, na verdade, foi para acertar com o Grupo City, sediado na Inglaterra, e não com o Bahia. Inclusive, segundo apurou o Meu Timão, os direitos econômicos do atleta vão para a rede multiclubes e não para o Bahia. Como eu disse, eu sou completamente leigo, não sei como é que funciona essa questão do City e do Bahia. Eu não sei se existe... eu não sei. O City é dono do Bahia, não é dono do Bahia... O Bahia pode fazer uma aquisição sem o alvará do Grupo City? Tipo assim, é possível que o Grupo City seja uma coisa e o Bahia outra? Eu não sei como é que desmembra isso, entendeu? Na minha cabeça, a partir do momento que o Grupo City é dono do Bahia, se esse é o caso, cara, se o Grupo City, tá? Por mais, independente da ética agora, eu não quero entrar nesse ponto. Se o Grupo City e o Bahia é a mesma coisa, tá? Não tem como separar uma coisa da outra. Então o Grupo City comprou lá o Cauê Furquim por 14 milhões, bota ele para terminar o ano do Bahia. Ele tá jogando no Bahia, certo? E no começo do ano que vem vai para algum clube do Grupo City. Eu não consigo ver falha
jurídica nisso aí, cara. Eu não consigo ver. Agora, eu não sei se o Corinthians também vai ter... Bom, diz que tem aqui, né? Que vai na justiça brigar por isso e tal, pra provar que não é do Bahia, que ele deve jogar no Manchester City, por exemplo. Não sei, cara. Eu não sei o que pensar em relação a isso. Como torcedor, apenas como torcedor agora, tá? Eu acho errado, sim, que um clube, qualquer clube, tenha interesse num jogador da base de um outro clube e tente fazer a negociação direto com o jogador ou com os empresários do jogador ou com a família do jogador, sem consultar o clube formador do atleta. Eu acho isso antiético, acho errado, sim. Eu concordo. Sim, que é muito errado na minha visão como torcedor, tá? Acho que devia ter um bom senso aí, um coleguismo entre os clubes, né, mano? Então, e é isso que o Corinthians está acusando também o Bahia. Acusando de ter assediado o jogador sem o conhecimento do Corinthians. E aí, se for esse o caso, eu não concordo, acho errado também. E... Enfim, é uma opinião de torcedor só. Para finalizar esse assunto, galera, alguém lá do Corinthians, acho que é o diretor da base, uma coisa assim, da base do Corinthians, ele soltou uma nota muito puto, bravo, né? E eu queria só fazer um comentário em cima de um trecho que estava na nota que ele soltou. Ele disse o seguinte, abre aspas, antes do Grupo City, quem era o Bahia? Não era ninguém. E agora se acha dono do mundo que pode fazer qualquer coisa. Vamos lá. Esse é um grande problema que eu vejo no futebol brasileiro há décadas, né? Parece que o futebol ele só existe dentro do eixo. O que é o eixo? Rio-São Paulo. Que não existe mais futebol nos outros estados. Que a importância do futebol está entre Rio e São Paulo. Você ir a público e afirmar que o Bahia não existia antes do Grupo City é de uma falta de noção, uma falta de bom senso, de uma loucura tão grande que eu não consigo acreditar que alguém, principalmente por ser do Corinthians, de dentro do Corinthians, soltou uma asneira dessa, mano. É óbvio que a grana tá aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E isso afeta, sim, os times, os clubes dos outros estados. Eu entendo, eu concordo com isso. Mas o Bahia era, é e sempre será gigantesco. Gigantesco. Então, assim, eu não compactuo com essa fala dele. Se eu quisesse, por exemplo, vamos falar aqui do meu canal. Eu sou muito grato aos torcedores do Bahia, porque quem deu o pontapé, o impulso que eu precisava, a motivação que eu precisava para continuar com esse canal, inicialmente foram os torcedores do Bahia. O meu canal, graças a Deus, está crescendo, né? Tá indo aí, no ritmo que tem que ir. Mas lá atrás, né? Antes dos 500 inscritos, dos 1000 inscritos, esse boom, a torcida responsável por esse boom foi a torcida do Bahia. E eu sou muito grato aos torcedores do Bahia e ao Bahia por isso. Agora eu tô falando particular, tá? Meu coração que tá falando. Eu acredito muito que o meu canal vai continuar crescendo. A gente tá chegando próximo de 15 mil inscritos. E obviamente que tem torcedores de todos os clubes aqui no canal. Talvez até mais inscritos do que torcedores do Bahia. Onde eu quero chegar? Por causa disso eu vou parar de falar do Bahia? Não quero mais fazer jogo do Bahia, já não preciso mais deles. Óbvio que não. Porque é uma coisa que eu estou tentando fazer, que é trazer um pouco, principalmente o Nordeste, para cá. Mais reconhecimento, que é difícil você encontrar, tanto na televisão quanto na internet. E eu, fazendo os jogos dos times do Nordeste, eu sei que muitos outros torcedores de outras equipes assistem também. E acho que é uma forma, eu sei que é pequeno, é um gesto pequeno, mas é uma forma de... mostrar que o futebol não é só aqui, cara. Não é só aqui. Não é só aqui. Eu adoro fazer jogo do Bahia. Eu tô falando agora do Bahia especificamente, porque o assunto do vídeo é Corinthians e Bahia. Mas eu adoro fazer jogo do Bahia. Eu amo ver a Fonte Nova lotada, a empolgação da torcida, sabe? Gosto do time do Bahia atual, que joga muita bola, que é um futebol vistoso de ver. Então, assim, aquilo que esse dirigente do Corinthians falou em relação ao Bahia, eu discordo completamente e consigo separar as coisas. Eu, Danilo, sou torcedor. Como torcedor, além de não conhecer o tal do Furquim, Cauê Furquim, que se saísse do Corinthians e não fosse na mídia, não ia nem ficar sabendo quem é.
Além disso, eu gosto de futebol. Portanto, minha opinião para finalizar o vídeo. Se o Cauê Furquim for pro Bahia e estourar lá no Bahia, o problema é do Corinthians que de alguma forma, juridicamente, conseguiu perder esse jogador. Concordo, caso tenha um assédio do Grupo City ou do Bahia em cima do jogador? Não concordo. Nem por isso eu vou ficar chorando nas pitangas aqui, tá? O Corinthians está cheio de problema, cheio de coisa para resolver, muita cagada uma em cima da outra. É um buraco sem fundo, é um túnel que eu não consigo ver luz no fim. E esse episódio é mais uma besteira que o Corinthians conseguiu aprontar para a torcida. É simples assim. E, independente do que vai acontecer, continuarei vendo o Bahia, continuarei torcendo para o Bahia quando precisar torcer e secar o Bahia quando precisar secar, como amanhã, por exemplo. Beleza, galera? É só isso que eu queria dizer em relação a esse caso aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então. Eu peço a sua inscrição se você não for inscrito, deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal, tá bom? Valeu! Até amanhã!